Oi, gente, que é a Vitória. E como vocês já sabem, né, juntamente com outras meninas, a Ada, a Andressa e a Giovana, a gente compõe o grupo de monitoras do módulo de mecanismos, né? E hoje a gente está aqui para falar justamente do conteúdo que vocês abordaram no GT5, o conteúdo de resposta imune antiviral, né? E como quem vai para a monitoria individual sabe, né, eu sempre falo que é bom vocês pensarem que todo GT vai ter um exemplo, né? A gente vai utilizar um patógeno para exemplificar essa resposta numa situação real. Então, aqui a gente vai tratar justamente do HSV, que é o herpes vírus simples. E é importante que vocês lembrem, né, que como vocês devem ter visto nos livros de microbiologia que a gente indicou, o HSV1, ele é o tipo de herpes vírus que causa a herpes bucal. E o HSV2 é o que causa a herpes genital. E aqui a gente vai estar tratando como exemplo justamente do HSV1 da herpes bucal. E esse HSV1, o HSV herpes vírus simples, ele é um vírus de DNA de fita dupla e linear. Ele é envelopado e icosaédrico. Esse envelope é justamente composto por lipídios e proteínas, bastante similar à membrana celular das células que ele infecta. E essa similaridade é justamente para facilitar com que ele é, fusione o seu envelope com a membrana da célula. E, acompanhado desse capsídeo e desse envelope, a gente vai ter um tegumento, que vai estar localizado justamente entre esse envelope e o capsídeo em si. E esse tegumento, ele é composto justamente por proteínas transcricionais, transducionais, que vão servir justamente para o processo de replicação viral do HSV1. E esse vírus, ele tem uma característica de causar infecções latentes, como vários outros vírus têm também. Isso se dá porque ele tem LATs, que são transcritos associados à latência, que são proteínas que proporcionam essa capacidade a ele. Essa questão da latência é justamente abordada aqui, quando a gente tem a infecção pelo herpes vírus bucal, é justamente o primeiro contato são com células epiteliais da região bucal. E aqui ele manifesta a lesão ativa. Só que geralmente esses vírus eles têm um tropismo, o que quer dizer que eles têm uma atração por células nervosas. Isso se dá justamente a possível explicação é que nessas células nervosas elas têm uma menor expressão de MHC de classe 1. E esse MHC de classe 1 serve justamente no processo de destruição dessas células infectadas por vírus. E nos neurônios há uma menor expressão dessa molécula, justamente para que não haja uma menor probabilidade de destruição dos neurônios por conta disso. Então, esse tropismo se dá justamente assim. Ele infecta a célula epitelial, aqui nessa representação que vocês estão vendo, e através dos axônios em si, dos neurônios que compõem o nervo, principalmente o nervo trigêmeo, que é o que inerva essa área, os vírus eles conseguem subir pelo esse axônio, encontrar o corpo celular e ali ficar em um estado de latência, que é justamente quando eles estão com uma taxa de replicação viral baixa e que não causa a infecção de outras células tão grande e nem causa a sintomatologia que a gente vê, que é a lesão herpética. Só que quando essa pessoa que está com o vírus em latência, ela sofre algum tipo de estresse, ela sofre grande exposição à luz, além de outros fatores desencadeantes, esses vírus eles entram em um estado de maior replicação novamente e descem pelo axônio, voltam às células epiteliais, onde eles causam novamente a lesão herpética e assim demonstram a sintomatologia. Aqui é a representação gráfica do que a gente falou no primeiro slide sobre a estruturação do vírus com o envelope, que tem lipídios e proteínas específicas que vão ajudar na fusão desse envelope com a membrana da célula a ser infectada. O tegumento, onde vão ter as proteínas em si, que vão ajudar
no processo de transcrição e transdução de replicação viral, o capsídeo proteico e dentro do capsídeo o DNA viral. Aqui a gente tem o processo do ciclo de replicação viral do HSV1 especificamente. Como vocês devem saber, os vírus, eles têm cada um, a depender da sua estruturação, do seu tipo, um diferente ciclo de replicação. O do HSV1 está resumido nesse esquema, em que o HSV1, como eu falei, inicialmente, por ser um vírus envelopado, ele se liga, ele adere à superfície celular pelo heparansulfato, a ligação heparansulfato. E assim, esse envelope lipoproteico, ele se funde à membrana e injeta, inocula o material genético, sobretudo, e a VP16, ou seja, vai entrar lá dentro a proteína transcricional que estava no tegumento e o capsídeo com o material genético. Eles ambos seguem para o núcleo. Essa VP16 especificamente, ela é importante porque ela aciona a RNA polimerase já existente dentro da célula, que é uma proteína que participa justamente do processo natural e fisiológico da célula de produção e síntese de proteínas a partir do DNA celular em si. Mas quando essa VP16 aciona essa RNA polimerase, é com o intuito do maquinário de síntese proteica da célula produzir as proteínas virais em si e sintetizar novos vírus. Assim, ela inicia essa RNA polimerase a síntese de uma DNA polimerase e também das proteínas estruturais do vírus em si. E essa DNA polimerase vai realizar justamente a multiplicação do material genético. Então, ao fim dessa fase, a gente vai ter o material genético multiplicado e também a produção das proteínas estruturais, mencionadas aqui embaixo. Então, em seguida, é a fase justamente de montagem desse vírus. Esse DNA replicado vai se juntar com as proteínas do capsídeo para sintetizar o nucleocapsídeo. Então, ali está formada a conformação do nucleocapsídeo. Mas o HSV1, ele é um vírus envelopado. Então, para a sua síntese, como eu falei, vai ter um brotamento para poder formar esse envelope em volta do nucleocapsídeo. É como ele deixa a célula, é como ele sai da célula a fim de infectar outras células. Ou seja, ele brota da membrana plasmática, tipo, tira um pedaço dessa membrana plasmática para fazer o seu próprio envelope. E é assim, justamente, que é definida a similaridade entre esse envelope e a membrana plasmática da célula que ele infecta. Só um detalhe que essa membrana pode não ser plasmática e ser a membrana nuclear mesmo. Esse brotamento pode acontecer pela membrana nuclear. E em síntese vai acontecer o quê? Adesão, o envelope vai desnudar colocando os materiais dentro da célula, vai ter a transcrição e transdução dos fatores e, finalmente, a liberação, formando o envelope após ter sido feita a produção das proteínas específicas para a síntese do vírus. Aqui a gente tem os mecanismos de escape. Como vocês viram, né, basicamente quase todos os patógenos que conseguem causar doença na gente, eles têm mecanismos de escape para evadir do sistema imune. E esses mecanismos de escape estão intimamente relacionados com fatores dos processos imunológicos da resposta contra aquele vírus. Então, um dos fatores do HSV1 é o bloqueio à síntese proteica acionada é o bloqueio do bloqueio à síntese proteica acionado pelo estado antiviral da célula. A gente vai ver que no estado antiviral da célula, ele tem um dos fatores é estimular o bloqueio à síntese proteica. Por quê? Porque o vírus ele quer justamente produzir proteínas com o maquinário da célula. Então, a gente vai tentar bloquear essa síntese proteica fisiologicamente. Só que o HSV1 ele tem essa tática de bloquear esse bloqueio, ou seja, para permanecer havendo síntese proteica e ele, enfim, conseguir produzir as suas proteínas. Ele também tem o mecanismo de bloqueio da TAP, que é aquela proteína que ajuda no processo de processamento de antígenos pela MHC de classe 1, que vai para o TCD8, que é justamente o que vai acontecer aqui, porque é uma molécula citosólica que vai estar lá dentro, que é uma molécula viral. E também ele forma sincícios. O que é isso? Ele consegue provocar uma infecção sem sair de dentro da célula infectada. Ou seja, a célula em si se transforma como se fosse no grande envelope do vírus. E ela sai fundindo com outras células e assim infectando outras células. E o que é isso é importante? Dele não sair
de dentro do meio intracelular. É justamente porque ele vai escapar da neutralização dos anticorpos, que é outro meio, como vocês devem ter visto no GT passado, de resposta contra vírus, que é quando o anticorpo liga ali no vírus e ele não consegue se ligar à célula para poder infectar ela. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar justamente sobre a resposta específica do sistema imunológico contra todos esses mecanismos do HSV1.